E aí, pessoal, tudo bem? Há algum tempo vocês me pediam para gravar um vídeo mostrando como eu pinto aquarela, algumas dicas, né? Então, hoje eu decidi gravar, mostrar um pouquinho para vocês o que eu faço e mostrar primeiro para vocês quais os materiais que eu uso e algumas técnicas, né? Então, para começar, acho que é muito importante falar sobre o papel. Eu uso esse Canson, 224 gramas por metro quadrado. Ele não é o mais indicado, assim, pra gente trabalhar com aquarela, porque recomendo começar a partir de 300 gramas por metro quadrado. Mas, como eu não uso muito aquarela aguada, assim, o papel ele absorve, mas assim, acho que pra quem tá começando, talvez seja uma boa, ele é um pouco mais em conta também. Então, esse é o papel que eu uso. E geralmente, eu corto ali no meio, né? Mas depois eu falo pra vocês. Essa daqui é a aquarela que eu uso, é a aquarela da Pentel, de 18 cores. Tem algumas pessoas que não gostam muito, falam que ela, na verdade, se parece mais com um guache do que com aquarela, mas eu acho que pra quem tá começando, ela é muito boa. Ela tem, um range bem bom aqui de cores, né? E eu gosto de misturar bastante. Então, acho que é uma boa pra quem tá começando. Outra coisa muito importante é a fita, né? Depois eu vou mostrar como que a gente usa ela, mas eu uso essa fita crepe aqui da 3M e ela é muito boa, eu gosto bastante. E quando a gente for colocar, a gente tem que sempre desgastar ela para ela não arrancar um pedaço do papel. Então, ela é boa, mas tem esse porém. E depois, passando para os pincéis, eu uso esses pincéis aqui da Keramic, é um kit, depois eu posso postar o link para vocês. Eles são bem bons, gosto bastante. E são em conta, assim, né? Comparado a outros tipos de pincéis. Então, pra quem tá começando, acho que é uma boa também. Tem do 2 até o 12 e gosto bastante. Esse outro aqui é da Sinuart, que eu gosto bastante também, é o 30. Ele é muito bom pra fazer detalhes. Agora, passando pra borracha, eu uso algumas borrachas, dessa aqui que é Dust Free. E aquela outra que é limpa tipo, e um lápis HB normal. E essa daqui, depois eu posso postar o link, tem da Staedtler, mas eu uso essa daqui da Faber mesmo. Você tira um pedaço dela assim e limpa, passando assim por cima, e ela deixa o desenho com ainda o principal do lápis, só tira o mais escuro, né? Então eu acho que é uma boa, principalmente para aquarela, ela é muito importante. Eu tenho essa aqui para detalhes também, mas eu não uso muito porque ela machuca o papel. Agora, passando para outra coisa muito importante, são os potinhos com água. Eu sempre uso 2 potinhos, um para água limpa, pra gente pegar água, e o outro para limpar o pincel. Então, acho que isso é muito importante também. Isso aqui é de requeijão, né? Mas enfim, você pode usar o que você tem em casa. E aí eu tenho um paninho também para poder limpar o pincel, né? Acho muito importante. Esse aqui já tá até manchadinho, mas enfim. E é essencial ter um godê, mas no momento estou usando um pratinho mesmo. Então, você pode usar o que você tiver na sua casa, né? Acho que é mais ou menos isso. Esses são os materiais que eu uso. Com relação ao papel, como eu falei, eu não gosto de usar o A4 inteiro, né? Eu gosto realmente de usar metade para fazer uns quadrinhos menores. Então, eu venho e corto com estilete mesmo. E aí fica no tamanho que eu quero, que é um tamanho de um quadrinho, 15 por 20, se não me engano. E geralmente é isso que eu uso para começar meus desenhos de aquarela. Agora, depois que eu faço o desenho, né? Primeiro eu vejo o que eu quero fazer. Agora aqui eu vou fazer um desenho de flores. Aí eu venho com a fita, meço ela no tamanho que eu quero. Tem uma dificuldade aqui, mas enfim. Meço no tamanho que eu quero. E vou para desgastar. Aqui eu vou pegar para desgastar no meu estojo mesmo, né? Porque, enfim, é o que tava no meu alcance. Aí eu coloco ela aqui em cima do estojo e tira e coloca até você sentir que ela não tá mais grudando tanto assim, para não arrancar um pedaço do papel, né? Então desgasta ela um pouquinho. Pronto. Agora a gente vem, ajeita aqui o desenho na posição que a gente quer. Essa prancheta aqui é muito boa também, viu, gente? Eu acho uma boa, assim, comprar, porque principalmente para fixar o desenho na aquarela, né? Aí escolhe aqui. O melhor, ideal, assim, é você medir, né? Mas eu vou meio no olho mesmo. Mede aí,
cola a primeira fita e aí depois que a gente colar, a gente vai ter que fazer para todos os outros lados, né? Mas para começar, acho que é isso, beleza? Bom, começando com o desenho, eu começo separando as tintas, né, que eu quero usar. Então, não necessariamente que eu já vá colocar todas ali no godê, mas eu separo quais eu quero usar para pintura. Nesse caso, eu vou começar com as folhas, então eu pego esse verde mais claro, vou misturar com um pouquinho de azul pra fazer um tom aí. Isso é uma boa dica, acho, assim, sabe? Ir testando as cores que você gosta. Eu já vi que pra folhas eu sempre gosto de misturar verde com azul. Então eu venho, monto a base aqui, coloco um pouquinho só de tinta e misturo. Aí eu pego um pouquinho de água, pena que não gravou aqui, enfim. Mas eu pego um pouquinho de água e aí eu dou uma clareada assim na aquarela, né? E aí sim eu venho pra começar as folhas. Então, eu sempre começo pela base, eu sempre começo pela cor mais clara do desenho. Então, nesse caso, eu quero que essa cor seja o fundo do desenho, porque eu vou fazer umas folhas rajadas, assim. Então, eu tô fazendo essa base aqui pra realmente ficar a parte de trás, assim, da folha, vocês vão ver mais pra frente. E essa é uma dica, acho que muito boa pra quem tá começando, assim, sabe? Sempre, primeiro ir testando. Se vocês quiserem, eu posso mostrar algumas técnicas, mas achei melhor, assim, mais fácil de entender realmente num desenho, né? Então, já começa fazendo a parte de trás, a parte da base, sempre com as cores mais claras, depois a gente vem escurecendo. Porque um princípio básico, assim, da aquarela é que ela é feita pra gente trabalhar com camadas. Não que ela é feita pra gente trabalhar com camadas. A amadora aqui falando, mas enfim. Ela é interessante, acho que esse é o diferencial dela, né? Pra gente trabalhar com camadas. Então, acho muito, muito interessante a gente aprender, assim, né? E eu digo isso porque, assim, gente, eu também tô aprendendo, assim, né? Cada dia é uma conquista nova, assim, com algo que eu consigo fazer. Então, eu tô passando pra vocês um pouquinho do que eu tô aprendendo, né? Mas vendo os vídeos e vendo, enfim, alguns cursos, né? Sempre a recomendação é começar com a cor mais clara. E a aquarela, ela é bem versátil, assim, porque, por exemplo, aqui eu coloquei muita tinta, como vocês podem ver, se comparado às outras folhas. E aí você vai vindo com a água e vai clareando, assim, sabe? Então ela te dá esse espaço pra errar. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bom, assim, porque quando a gente já começa com, sei lá, outros materiais, às vezes a gente já fica preocupado, né? De tipo, ai meu Deus, vou errar, e agora o que eu faço? Mas a aquarela ela te dá essa possibilidade de consertar depois. Então, acho que isso é uma boa. É por isso também que eu gosto tanto da aquarela. Bom, aí eu vou fazendo todas as folhas. E eu escolhi 2 tons diferentes. Uma para essa folhinha menorzinha aí, que é um ramo, né? E essas que são as folhas mais largas, eu decidi fazer a base nessa cor e depois uma cor mais escura. Mas primeiro eu faço a base delas e aí depois eu venho pintando o raminho, né, mais claro. Bom, de maneira geral, acho que outra dica é começar desenhando menor mesmo, né? Então, escolher um pedaço de papel menor, porque aí a gente vai ganhando cada vez mais controle sobre a técnica, sobre a água no papel, porque eu não gosto de já começar jogando muita água no papel, porque eu sinto que eu perco totalmente o controle e realmente, né, ela espalha muito mais. Então, eu já gosto de colocar água no pratinho e já colocar a aquarela mais aguada, mas assim, tendo ela já no pratinho. Tem gente, obviamente, né, uma das técnicas é você já começar molhando todo o papel e aí sim partir para aquarela, mas eu gosto de fazer isso para a parte do fundo. Depois eu tô fazendo agora um outro desenho, depois eu posso mostrar pra vocês, que nesse eu realmente decidi colocar mais água no papel porque eu queria que ficasse com umas manchas, assim. Mas, de maneira geral, eu começo colocando a tinta no godê, e aí lá eu coloco água, e aí já pego com a tinta, né, já um pouco mais clara, e começo fazendo a base da aquarela. Bom, depois de feita essa parte de base das folhas, eu já comecei fazendo toda a parte
rajada, né, das folhas. Então, como eu falei, eu pego uma cor mais escura e vou fazendo aí as listras para essa folha que eu queria, que era uma folha um pouco mais larga, mais tropical, assim. E aí eu fui fazendo as folhas, né? E uma dica, eu acho que é sempre pegar referências, né? Eu nem sei se essa folha de fato existe, mas eu procurei folhas tropicais no Google e me deu algumas referências do Pinterest. Eu fui lá buscar. E eu gosto bastante, assim, de misturar algumas coisas que realmente, né, existem, alguma coisa que, sei lá, eu tenha pensado, até mesmo pra mudar um pouco a cor, assim. Eu tinha muito na minha cabeça algumas referências de cores que eu queria pra esse desenho, porque eu queria que as cores fossem bem vivas, assim. Então, fui fazendo esses raminhos, que eram que eu queria dar um contraste de verde, assim, né? E aí partir para as folhas da flor, né? Para as pétalas. E aí, esse é um hibisco, então eu fiz a base. Eu queria que fosse rosa no começo, depois eu mudei de ideia para colocar um vermelhão. Mas comecei fazendo todos os detalhes, assim. E depois, no final, eu decidi escurecer. Vocês vão ver que eu começo com uma cor um pouco mais escura. E vocês vão ver que eu faço isso para todas as pétalas. E acho que é isso. Essas são as dicas, um pouco de como eu faço, um pouco do processo. Depois eu mostro para vocês como ficou o resultado final. Mas muito, muito, muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada pela sugestão. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar. Um beijão e até a próxima!